Começa mais um Conceito 360, um bate-papo bem interessante com médicas capacitadíssimas que fazem parte desse conjunto de profissionais que estão integrados num só lugar, que é justamente esse Conceito 360 que surgiu aí com a iniciativa da doutora Roseli Andrade, que já está há 25 anos nessa área médica, atendendo em Santos e, olha, atendendo muitas pessoas de maneira, assim, exemplar. E aí, esses médicos todos, essas médicas todas vieram integrar esse conceito. E hoje aqui, gente, bate-papo é com Gabriela Sassi também, que é dermatologista, só que é especialista com foco em cirurgia. Roseli Andrade, dermatologista também, médica dermatologista, em estética, saúde, rejuvenescimento, unhas, cabelos, peles, enfim, com tudo que existe de melhor, eles estão trazendo aqui para o conhecimento de todos. Gabi, prazer tê-la aqui. É um prazer estar aqui também com você hoje. Roseli Andrade todo mundo conhece, né? Que já faz realmente vários tipos de procedimentos estéticos. E aí hoje o foco vai ser manchas, vai ser cuidados com pele, que entra justamente essa parte da Gabriela, né, que trabalha especificamente com cirurgias, Isso, né? exatamente. Então, que tipo de procedimentos, assim, são mais comuns que podem ser feitos na clínica, Gabi? Assim, nós temos as cirurgias para as lesões mais benignas, que são cirurgias um pouco mais simples, a gente consegue fazer uma eletrocauterização, uma retirada de lesão através de um cortezinho, e com isso também vem as cirurgias mais complexas, que são retiradas de carcinomas, os cânceres de pele em geral. Perfeito. Agora, com relação aos cânceres de pele, que tem aumentado bastante ultimamente, né? Aliás, todos os tipos de câncer, né? O que está acontecendo, hein, doutora? Eu acredito que, primeiro, muito se fala hoje sobre prevenção, né? Então, o acesso ao médico, a orientação que a gente faz como um programa desse, então chegar essa informação ao público leigo, que se ele tiver uma mancha que for maior do que meio centímetro, com uma borda irregular, algumas características que a gente vai ensinando mesmo nesses informativos, fazem com que a pessoa ou o entorno dela, o familiar, normalmente é a mulher, Sim. né? Que olha as costas do marido, Sim, sim, a orelha, áreas que talvez a pessoa não veja. O ginecologista também treinado a orientar algum tipo de lesão na pele mesmo da paciente. Então, hoje a divulgação e o acesso à medicina fez aumentar o número de diagnóstico e de tratamento. Então, a gente pensar, está acontecendo alguma coisa no mundo que está aumentando o câncer? Acho que não é por aí. É claro que estilo de vida, N coisas podem interferir no sentido de piorar essa incidência, sim. Mas o que a gente tem realmente por um aumento em massa é o aumento do diagnóstico e o aumento do tratamento em fases iniciais. Inclusive exames genéticos, né? Sim, 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 sim. No caso, o câncer de pele, ele é o câncer mais acometido, né? O que as pessoas, em número de população, é o que mais tem no mundo todo. Ele tem dois tipos de câncer de pele, que é ocasionado de células pigmentares, então é o melanoma. Ele pode ter infiltração no sistema linfático, metástase. Tem um caso muito conhecido do Brasil dos anos 1990, que é o irmão do ex-presidente Fernando Collor, que teve um melanoma cerebral. Ele não nasceu no cérebro, ele teve alguma lesão de pele que não foi diagnosticada e aí ele evoluiu como uma lesão satélite dentro do sistema nervoso dele. E só foi descoberto quando já estava lá. Então é uma pinta que nunca ninguém viu, que se transformou e nunca ninguém fez esse diagnóstico. Então, tantos casos divulgados hoje, a gente tem esse tipo de câncer que é o do pigmento, que é o de menor incidência dentre os cânceres de pele. Os mais comuns são por exposição excessiva ao sol.
Então, são pessoas que ao longo da vida se expõem muito, então é uma dose cumulativa, ou então jovens até que também têm essa dose cumulativa muito antes. Profissionais que trabalham ao ar livre, tanto que existe hoje já normatizações dentro de indústrias ou então determinados setores, bombeiros, salva-vidas, policiais, é obrigatório a entrega do filtro solar para eles, porque isso é como se fosse uma vestimenta. Da mesma forma que ele usa roupa, ele tem que usar a proteção solar. Então, chegando no consultório, qualquer lesão que o olhar do dermatologista, a gente tem um olhar técnico e treinado para esse diagnóstico. A gente tem outras formas de corroborar esse diagnóstico, que é um dermatoscópio, que é como se fosse um microscópio, que eu acoplo na pele e faço um aumento de muitas vezes e determinadas características da lesão me levam a pensar mais nesse tipo de lesão, no câncer, enfim. Tendo dúvida, a gente vai fazer a retirada. Evitamos a retirada parcial em alguns casos, porque senão você mexe e células podem ser modificadas ali. Muitas das vezes a gente faz a retirada total e manda para exame. E aí quem faz essa retirada é o próprio dermatologista? Pode ser. É o cirurgião plástico? Pode ser, desde que ele saiba qual é o tipo de lesão para que ele não mexa e não desestruture e não aumente a chance dessa migração. Então lá no consultório, se tem algum tipo de lesão nesse sentido, chama a doutora Gabriela. A doutora Gabriela vai fazer essa investigação e vai fazer essa retirada. Em muitos casos a gente encaminha para São Paulo para um acompanhamento no Instituto de Câncer e que tem que fazer um acompanhamento de toda a drenagem linfática daquele local para ver se já teve alguma migração de alguma célula. Então esse acompanhamento sendo feito por dermatologista, você tem mais precisão diagnóstica e menos erro no tratamento. Porque não é queimar qualquer lesão. O que a gente tem visto hoje, esteticistas trabalhando com cautério de vaporização de lesão e queimando com gelo. E talvez fosse uma lesão que, se fosse tirar, ela tem que ser tirada total, né, doutora? Exatamente. Exatamente isso que eu ia te falar. Quanto mais precoce você diagnosticar uma pinta, uma mancha que pode se evoluir para um câncer mais sério, é melhor, né? Essa melhor. retirada, ela é menor. Sim. E a reincidência também diminui, né? O prognóstico melhora. Então, por isso que é importante, desde quando a pessoa identifica uma alteração em uma pinta nova, uma pinta que coça, descama, é importante procurar o dermatologista para ter uma avaliação adequada da lesão. Ai, que interessante que você falou. Pinta que coça. Tem alguns sinais e sintomas que o câncer ele dá, isso? Isso, na verdade a gente tem que ligar um alerta, né? Quando não é uma pinta antiga, uma pinta comum, quando ela começa a modificar. Geralmente as pintas que a gente tem, que vem da infância, as pintas não coçam, não tem um sintoma associado a ela. Então por isso que qualquer sintoma diferente, a coceira, a descamação, o aumento, é de extrema importância a avaliação do dermatologista. E esse acompanhamento pós? Tirou a lesão, tirou. Aí existe uma recuperação. Esse acompanhamento, como que é feito? Como que tem que ser feito? A gente inicia na consulta avaliando a lesão, um diagnóstico clínico. Depois a gente faz a biópsia, que seria a retirada da lesão, vai ter o ponto, né, a sutura que a gente chama no local. A gente encaminha esse fragmento de pele para uma análise histopatológica, então vai analisar as células da lesão. E depois disso, o acompanhamento que o paciente tem com a gente vê o resultado da biópsia e vai variar. Se tiver as margens que a gente chama da lesão comprometida, a gente provavelmente não, com certeza a gente vai precisar ampliar essa lesão, então vai fazer uma nova retirada para uma nova análise. Se a lesão não tiver margens comprometidas, vai ser o acompanhamento cicatricial. Algumas vezes podem sim ficar com uma cicatriz na região, mas a maioria das pessoas evoluem super bem, uma cicatriz bem minimalista que não vai alterar muito assim a parte estética. Perfeito. E aí também, se for um pouquinho maior, tem até
uma cirurgia plástica que cuida disso, né, doutora? A gente tem cirurgia para cuidar, então tem o mesmo laser, né? Os lasers que apagam um pouco essa cicatriz, então isso pode ser feito. Ah, mas tirou um câncer. Qual é o tipo de câncer? Então, para a gente tratar com laser, eu tenho que saber qual é o tipo de câncer que foi retirado. Porque o laser, ele pode prejudicar ainda mais? Não, se for melanoma, se for esse câncer que veio da célula pigmentar e que você pode ali ter uma recidiva nos próximos 5 anos de acompanhamento, eu não mexo nessa cicatriz. Então, agora, se foi um câncer ocasionado pelo excesso de sol, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular, com o diagnóstico, margem livre, é só tratar a cicatriz, aí a gente pode utilizar laser para apagar essa cicatriz. E o mais importante é assim, além do melanoma, que o paciente vai acompanhar por 5 anos, com exames de cérebro, pulmão, abdômen, porque as células, como diz, caminham, os de pele por excesso de sol não são assim. Tirou, eliminou. Eu brinco que não deveria ter o nome de carcinoma de pele, né? O câncer de pele. Porque ele tem uma ação local de abertura, ele cresce pelas bordas e também cresce na profundidade. Mas, em geral, você remove e está resolvido o problema. Então, uma cicatriz maior ou menor, dependendo do tamanho da lesão. Nesses casos, a retirada da cicatriz, apagar essa cicatriz, problema nenhum. Mas o mais importante, você visita o seu dermatologista anualmente? Porque dentro de um ano as pintas mudam. Dentro de um ano, uma lesão que não era nada ou que para você era só uma casquinha, a gente chama de lesão pré-maligna, que é uma queratose actínica, que é uma lesão da queratina ocasionada pelo sol, né? Pelo sol, pela luminosidade. Essa lesão, em um ano, ela se transforma em câncer de pele. Então, se você não está queimando as queratoses que a gente fala, mas eu tenho que queimar a queratose para sempre, anualmente, para ela não evoluir. Então, o acompanhamento anual de um paciente com histórico de câncer ou com histórico familiar de câncer, ele precisa ser feito. Não é brincadeira. Eu digo que você tem que ter um dermatologista para chamar de seu. A mulher tem o hábito de ir no ginecologista anualmente. E por que não ir ver as pintas e as manchas? E não é só pinta. A grande maioria do câncer de pele, não melanoma, ele não tem pigmento. Então é uma manchinha rosa, é uma manchinha branquinha, uma bolinha amarelinha, e que ela descama, e que ela volta, que ela cicatriza, tem casquinha, não tem. Então o pigmento é o de maior risco, mas é o de menor incidência na população. Os outros todos, que são mais frequentes, não tão graves, ele tem uma incidência maior e áreas onde às vezes as pessoas não veem, né? E quais as peles, assim, tem cor de pele que é incidência maior? Geralmente a pele mais clara tem uma maior incidência, até por conta da exposição solar, né? O dano solar. A gente não tem costume de passar, infelizmente, o protetor solar nas áreas expostas. A maior parte das pessoas tem um cuidado maior com a parte de rosto, colo, mas acaba esquecendo orelha, braços e pernas, que também tem essa exposição diariamente. E são essas áreas que aparecem mais? A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com região assim, orelha, os braços também, e a face é bem comum aparecer na face. Assim, agora, a maioria das cirurgias, ela é feita justamente para retirada de cânceres? Ou tipo, gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte cirúrgica nesse ramo da dermatologia, sem ser esses tipos de problemas? Na dermato, a gente consegue fazer as cirurgias estéticas, blefaroplastia superior, o dermatologista pode fazer. Pode fazer a retirada de lesões não malignas, que são aquelas pintinhas, verruguinhas que muitas pessoas têm em região de pescoço, tem região de axila. Fácil. Fácil. Retirada. São retiradas simples. Certo. Não precisa, muitas vezes, nem de ponto. A gente consegue fazer uma retirada só com um cortezinho bem simples. Legal. Tem os cistos sebáceos, que são aqueles cistos que se formam, às vezes, na região atrás da orelha, muita gente tem, nas axilas, na região da virilha. E também as alterações de unha. Tem alterações de unha encravada, unha em telha, são unhas muito curvadas, que tem uma cronicidade de lesões em volta, fica sempre com aquela unha inflamada, isso o dermatologista também trata. Agora, Rô, você falou de unhas, eu acho que é importante porque a Roseli também trata não só de pele, como também de unhas, cabelos, tudo. Com relação a fungos, pegou fungo na unha,
o que existe hoje de mais moderno para poder tratar isso? Olha, E é difícil? o fungo, ele é antigo, né? É difícil, é antigo e é complicado de O ser fungo é um tratado. problema antigo e os tratamentos também são antigos. O que acontece é que as moléculas para tratar o fungo, a substância química até evoluiu, mas assim, acho que dos últimos 20 anos não apareceu nada novo. mantém. Então, é chato, é tópico e é oral, e o que a gente tem hoje que melhora muito o tempo de tratamento e que deixa esse tratamento mais rápido é o laser. Na clínica nós temos o laser que se chama Fotona. Ele tem em uma das inúmeras ponteiras, porque ele é um robozinho que tem uns bracinhos assim. Então a gente troca por um bracinho que trata a micose. E aí pelo aumento da temperatura local, é como se a gente explodisse essa cápsula desse fungo. Então você tem uma morte dos fungos mais rápida por ação do laser em coadjuvante, com o oral e com o tópico. Então não adianta. A micose, normalmente a maior incidência é mundial, é nos pés. Porque o pé úmido... Mas tem muito das mãos também agora, o que eu tenho observado... Mas então, o pé por quê? Úmido, quentinho e fica ali aquele ambiente para produzir fungo. Agora, o que está acontecendo nas mãos, a maior incidência sempre foi em pessoas que lidam com muita água. Então, trabalhadores de limpeza acabam às vezes ficando com luva, aquela luva fica úmida o tempo todo. Pessoas que lidam com cozinha. Então, a umidade é um fator muito importante. Mas hoje, a unha artificial, a unha em gel, a unha de fibra. Você entrou numa questão fantástica. Então, você acaba ali abafando, camuflando. Se tem alguma pequena lesão, você não enxerga e aquilo vai ficando. A hora que vai ver, tá acometida toda a unha. E são tratamentos mais difíceis e muitas vezes associadas a uma bactéria que deixa o aspecto esverdeado. O fungo, normalmente, ele deixa o material mais branco, como se fosse uma farinha, e amarelado. Agora, ficou verdinho, tem associação com bactéria. Então, a gente, além de tratar com antifúngico, tem que tratar com antibacteriano. E aí, como é o prognóstico? É rápido, doutora? Não. Eu falo que é um tratamento assim, pode esperar de 6 meses a 1 ano, e dependendo do acometimento, pode demorar a se estender a mais um pouco ainda. E a maioria deles vem... Tem que tirar a unha? Às vezes não tem necessidade de tirar a unha. A gente hoje com os produtos tópicos, você pode até esmaltar essa unha, se você estiver passando uma base medicinal também. Então assim, mas esteticamente o que eu faço? O melhor é claro, deixar sem esmalte para ter a penetração. O líquido que aplica, ele é mais barato. O esmalte é um produto mais caro. Agora, você orienta o paciente a voltar em 3 meses para fazer o primeiro ciclo de acompanhamento, ele não volta. Por que a micose demora? Porque ele não trata direito. Por que a micose demora? Porque você não veio ter alta. Você se deu alta antes do fungo ser eliminado. Então, o grande problema da micose de unha é o paciente não voltar. Eu peço retorno a cada 3 ou 4 meses. E quem vai liberar a medicação, não precisa tomar mais a medicação, sou eu. Ou substituir no final por uma outra medicação. E se o paciente for paciente que usa coturno, tá sempre de sapato fechado, as orientações que eu vou dar para prevenção também são importantes. Mas ele não chega nem na primeira etapa do tratamento, quanto mais A adesão alta, é bem difícil, não vai, eles não vão, eles acham que é desnecessário. E quando não, você fala assim pro paciente, ele veio tratar a queda de cabelo, o homem, que é mais descuidado, me desculpem homens. Mas veio tratar a queda de cabelo. Aí você vai pedir, eu peço para avaliar o corpo todo. As Lá na unhas. clínica a gente faz uma avaliação toda. Se você chegar na minha clínica hoje, vir tratar a queda de cabelo, por favor, você pode tirar toda a sua roupa, você fica só com as suas peças íntimas e a gente vai examinar toda a tua pele. Porque pode ter a pinta que você não viu, pode ter uma lesão que você não diagnosticou, enfim. Aí chega no pé, você viu que você tá com uma micose de unha? Ele fala assim, não, o meu pai tem, o meu irmão tem, É de todo mundo família. no futebol tem. Eu
olha o pé dos meus amigos, todo mundo é assim. Então, todo mundo é assim, porque é isso mesmo. Você olhava o pé do coleguinha e, tipo, deve ser uma alteração da idade. E isso é normalizado, né? Hoje, com a orientação, com programas como estamos fazendo, não, as pessoas já têm essa. E o homem hoje, ele é mais cuidadoso, né? Ele tem uma preocupação com o autocuidado, porque eu falo para paciente, não adianta você chegar aqui e querer fazer o tratamento de boca se você tá com acne, se você tá ficando calva, se os seus hormônios estão todos alterados e você tá preocupado com o quê? Exatamente. Com a estética? Exatamente. E o homem, não, mas então eu quero tirar a cicatriz de acne. Você tá com micose no pé. Gente, dá odor. Vamos primeiro tratar, depois vamos prevenir, né? E outra coisa que a gente também pode falar sobre odor de axilas. Isso. O odor de axilas. Odor de axila. Trata com dermatologista. Trata. Inclusive com laser também, não trata? Dá pra dar uma melhorada com laser, mas a gente tem que diagnosticar. O odor de axilas muitas vezes acontece por conta de uma proliferação aumentada de bactérias e de fungo ali da região, que é uma região que fica muito abafada. Sim. E também é algo bem normalizado, né? Então as pessoas, principalmente o masculino, não se importa tanto. Então as pessoas deixam um pouco de lado esse tratamento do odor, achando que é algo comum, tenta mascarar ali apenas com desodorante, antitranspirante, mas é de extrema importância a gente tratar. Tem também bem comum na infância, tem algumas crianças que apresentam a bromidorose, que a gente chama, que seria o odor da axila. Então esse tratamento é diagnosticar, ir no dermatologista e fazer o tratamento correto. Agora, tem um outro porém também que eu já percebi. Pessoas com diabetes têm uma chance muito grande de suar mais, transpirar mais e com um odor muito forte também. Isso está relacionado? Vem aí da parte mais metabólica, genética, resistência à insulina. Muitas pessoas diabéticas têm também um aumento de peso, uma obesidade associada. Então, tudo isso influencia para essa proliferação de fungos, bactérias. Perfeito. E por isso que na clínica, gente, eles têm todos esses profissionais envolvidos, inclusive nutricionista e endocrinologista, para fazer toda essa avaliação e eles trabalharem em conjunto. É uma informação trocada com o outro para que vocês consigam tratar do paciente de uma maneira muito integrada e muito uniforme, né, doutora? Porque assim, nós, né, como dermatologista, muita coisa chega pra gente porque tá na pele, Exato. É o contato primeiro com a sociedade. É o visual. É o visual. E aí você fazendo um diagnóstico correto, e quais são as causas? Dentro dessas causas, aonde eu como dermatologista atuo, o que eu preciso de um colega para atuar. Exato. E aí, se esse colega não tiver a mesma forma de atuação, entender o paciente, ter esse cuidado, você encaminha para um colega que vai falar, querido, diabético gordo é assim mesmo, isso é um absurdo. Eu já cheguei a encaminhar pacientes visivelmente alteradas hormonalmente por conta da menopausa para ginecologista e ela trazer uma resposta de ginecologista dizendo assim, falta uma viagenzinha para você, ou talvez trocar de marido. Isso não existe. Isso é você não avaliar o indivíduo. Então, hoje, infelizmente, em todas as áreas existem excelentes profissionais e existem maus profissionais. Tem profissional hoje que enxerga o paciente como uma ficha. E essa ficha, eu tenho que correr ela logo porque eu ganho por ficha de atendimento. O quanto eu me interesso por aquele caso. Exato. O quanto eu me envolvo com esse caso. E a gente acompanha, logicamente, o trabalho todo que você vem desenvolvendo ao longo desses anos, por isso a preocupação de aumentar e agregar profissionais capacitados para entender o paciente como um todo e poder tratá-lo, devolver saúde, né? Porque exatamente. as pessoas, elas precisam de saúde, elas precisam de estética, sim, mas elas precisam ter saúde para ter estética, como você falou. Então, realmente, olha, esse conceito 360 veio realmente para ajudar muita gente, pessoas de todas as idades que estão em busca desse objetivo. Obrigada, gente. Muito obrigada, foi um prazer. Olha, sempre com informações riquíssimas e importantes que podem te ajudar bastante.
Até o próximo, e se você gostou, deixa aqui o seu comentário, eu, doutora Gabi, vamos responder você e encaminha esse conteúdo para alguém que precisa escutar o que a gente falou.